Bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Espero que todos estejam bem. Então, o Elon Musk lançou uma proposta de paz entre a Ucrânia e a Rússia. O plano da CEO da Tesla para alcançar a paz na Ucrânia foi profundamente rejeitado por Zelensky e pela maioria dos usuários do Twitter pesquisados. A Rússia elogiou a proposta do CEO da Tesla, Elon Musk, de um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia na terça-feira, logo após o plano ter sido rejeitado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É muito positivo que alguém como Elon Musk esteja procurando uma saída pacífica para essa situação, disse o porta-voz do Kremlin durante uma teleconferência com a imprensa, segundo a Reuters. Em comparação com muitos diplomatas profissionais, Musk está ainda procurando maneiras de alcançar a paz. E alcançar a paz sem cumprir as condições da Rússia é absolutamente impossível. Então Elon Musk lançou a sua proposta de paz ali, o Zelensky rejeitou, já a Rússia elogiou bastante e ele continua lançando um plano de paz para alcançar a paz ali entre os dois países. Ele lançou uma pesquisa no Twitter que fala exatamente sobre essa proposta de paz, esse plano que ele criou, que foi rejeitado também no Twitter, que ele basicamente assim, a Crimeia ficaria para a Rússia e as regiões controladas que a Rússia anexou, que vocês viram lá, seriam referendos controlados e realizados pela ONU. E aí a Ucrânia seria só uma parte neural durante o processo. Respondendo à enquete de Musk, Zelensky postou no próprio enquete do Twitter perguntando se os usuários não gostavam mais de Musk porque ele não apoiava a Ucrânia. Então, vai surgindo várias pessoas influentes no mundo querendo também que mantenha-se a paz, já que também, se haver uma terceira guerra mundial, nenhum país escapa porque a gente acaba entrando diretamente ou indiretamente. Por exemplo, a Rússia é o maior exportador de fertilizantes do mundo. Por causa disso, dela não estar vendendo fertilizantes para alguns países, não fornecendo, a produção agrícola no mundo inteiro caiu. Ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo na Ucrânia e a Rússia, mas envolve já um monte de gente. Uma terceira guerra mundial seria devastador em todos os sentidos para toda a humanidade. Não ia ser só derramamento de sangue, seria fome, seria doenças, porque se usa esses produtos químicos, também lógico que vai desencadear um monte de doença, aí entra a guerra biológica, entra um monte de coisa e o mundo inteiro ia se ferrar. Então todo mundo agora vai aparecer no mundo inteiro pessoas que vão trazer tratado de paz e são influentes na mídia, no mundo de forma geral, como Elon Musk. Com essas ameaças atômicas do Putin, o relógio do juízo final vai chegar mais perto ainda da meia-noite. Essas ameaças do presidente russo Vladimir Putin de usar armas nucleares na guerra da Ucrânia podem levar o relógio do juízo final para mais perto do que nunca, alertou um especialista. O Putin falou que os Estados Unidos que estabeleceram o precedente de desencadear o Armagedon na Segunda Guerra Mundial e seria agora também na Terceira Guerra Mundial. Não que a Rússia seja inocente, mas quem começou a fumaça foi, sim, os Estados Unidos, que deixou a Europa na merda agora sem o gás, porque a Rússia cortou. Então a Alemanha, a França até ameaçaram sair da OTAN, porque só os Estados Unidos ficam na boa e eles lá estão se ferrando. Imagina um país frio no inverno sem gás. Tá na merda. Então, na verdade, entre aspas, a Rússia está certa. Os Estados Unidos criam um motim, tira o dele fora e quando a coisa já está no ápice, ele entra e fica na boa. É o que está acontecendo. A Rússia tem a sua culpa? Tem, óbvio que o Putin é louco. Mas os Estados Unidos também tem um outro doido lá também. Esse relógio, os ponteiros foram adiantados um pouquinho em janeiro e agora com essa ameaça
essa ameaça atômica, né, nuclear, os ponteiros vão adiantar mais um pouquinho, em vez de 600 segundos, né, vai ser um tempo menor. Bombardeiros russos capazes de transportar armas nucleares detectados perto da Finlândia. Depois da adesão da Finlândia à OTAN, graças aos Estados Unidos, que é um santo da história, a empresa de inteligência israelense, Medsat, detectou uma presença irregular de bombardeiros estratégicos russos, Tu-160 e Tu-95, implantados na base aérea de Olenia, perto da Finlândia. Se vocês analisarem por uma visão assim mais globalizada dessa guerra, tá surgindo um monte de motim, um monte de coisinha. A Coreia do Norte lançou um míssil ali no mar do Japão, provocando os japoneses. Aí lançou perto da Coreia do Sul, que já respondeu junto com os Estados Unidos. Tem um problema lá em Taiwan, que falou que se jogarem mísseis em áreas estratégicas, vão responder à altura. Tem um negócio da Armênia lá em cima, que eu não sei o que acontece ali, também territorial. Ou seja, o mundo inteiro parece que sai uma ordem espiritual. Vamos lutar todo mundo entre si, vamos nos matar. Então é uma coisa assim, muito séria, porque ele está desencadeando coisas que estavam, entre aspas, dormindo. Acordou, parece que o mundo está querendo guerra mesmo. É algo absurdo. Olha essa notícia: recrutas russos continuam morrendo misteriosamente antes de chegar ao campo de batalha. Vocês viram que o Putin mobilizou 300 mil reservistas, ou seja, é obrigatório, quem não quiser vai ser preso. Aí um monte de russo saiu fora, foi para vários lugares da Europa, né? E o que está acontecendo é que esses reservistas que estão indo para lá estão morrendo de forma misteriosa, né? Entraram na guerra, estão morrendo. Segundo relatos mais recentes, a morte misteriosa de um soldado mobilizado para lutar ao lado da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. De acordo com a comissária Nina, o corpo do soldado foi descoberto no terreno escolar superior do Comando Militar de Novorossiysk. Ele, segundo parentes, um homem de Novorossiysk morreu como resultado de atividades violentas. Não foi o primeiro caso, são vários relatos e ninguém sabe o que está acontecendo. Isso, olha o que está acontecendo. O Emmanuel Macron revelou um grupo político europeu enquanto começa a cumprir a sua promessa de governar como um deus Júpiter. Ou seja, o mundo está se preparando para algo pior e vai surgindo os salvadores do mundo, pessoas influentes. E agora surgiu, né, esse grupo que o Emmanuel Macron está formando de 44 países, que é muito mais forte do que a UE. Sempre inquieta em sua busca para forjar uma Europa de força independente, o presidente Emmanuel Macron da França tem uma nova ideia: a Comunidade Política Europeia de 44 países, que se reunirá a primeira vez na quinta-feira em Praga. Em 2017, ele surgiu do nada, né, a imprensa relatou, e desconcertou os repórteres a dizer que seu desejo era governar a França e toda a Europa como um deus Júpiter. Aqui estamos 5 anos depois, e o que vemos? Ele lançando algo chamado Comunidade Política Europeia, que no primeiro dia é maior que a atual União Europeia. Quais são seus objetivos? Segurança, estabilidade, prosperidade, o que todo mundo quer. Curiosidade, Israel está completamente de acordo com a visão de Macron. Sabe por quê? Porque Israel também vai estar no meio do bolo. Israel vai ter que entrar no bolo. No New Times, maior que os 27 países da União Europeia, o novo órgão inclui países como a Ucrânia, Moldávia, que estão impacientes com o processo de garantir a adesão à União Europeia. E uma leve provocação aos Estados Unidos, que não foi convidada, a maior ainda a Rússia, que vê como incendiária qualquer virada ocidental dos países em sua fronteira, e a associação pretende dar voz a uma Europa mais ampla. Macron acredita que a guerra na Ucrânia vai se estender além do inverno.
Então tem que manter a Europa unida, unir as forças para enfrentar sua crise energética e emergir num momento transformador mais próximo do seu objetivo frequentemente declarado, autonomia estratégica. Porque o Biden deixou a Europa merda, o Putin cortou ali o gás, a Alemanha tá na merda, a França tá na merda, e os Estados Unidos tá na boa, e fora a Ucrânia também que tá na merda. Então, se você analisar os Estados Unidos, né, cria a fumaça, tira o dele fora, quando o bicho pega, quando tá lá no ápice, tá todo mundo caído, quase morrendo, aí ele entra como um bonzinho que vai resolver o problema. É assim que acontece, sempre foi, sempre será. É essa a minha visão. Na minha opinião, os Estados Unidos é o maior causador de guerra no mundo inteiro. Você pode analisar, quando você se alia aos Estados Unidos, você chama, parece que é a guerra para todos os lados. Você vê os motins. Taiwan com a China começou, aí os Estados Unidos já foi para lá para dar uma ajudinha. Taiwan já disse que se a China entrar no mar deles lá, o bicho vai pegar. A Coreia do Norte lançou um míssil lá no mar do Japão, provocando o Japão. Lá na Coreia do Sul, que já respondeu com os Estados Unidos. A Armênia lá em cima, não sei o que estava acontecendo, estava em paz, já começou também. E aí você vai ver uns motins, umas coisas, parece que a guerra é muito mais do que uma guerra simples, é algo até espiritual, porque parece que sai uma ordem espiritual. Vamos nos matar, vamos matar uns aos outros, parece. E aí você vê que os Estados Unidos sempre está ligado no motim. Você pode ver que ele está sempre no meio. Essa comunidade política europeia, que ele mencionou pela primeira vez em maio durante a presidência francesa, é claramente uma resposta a essas preocupações e estimular novos pensamentos e tal. O que exatamente define a Europa que está se formando em Praga permanece obscuro. Israel participará, assim como a Turquia, Islândia, Geórgia e Armênia. Olha só, vai analisando o contexto espiritual. O que Israel tem a ver? Já entrou no bolo, a Armênia que está tendo esse problema, e Turquia que também é um problema lá embaixo, que também está criando caso com a Grécia de novo. Podemos ter um debate sobre a onda onde a Europa realmente termina. O ministro tcheco de assuntos da UE, a Rádio Tcheca. Então você vai vendo o que está desencadeando, o que o mundo está virando. Bom, é isso. Que Deus abençoe vocês.